Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! As mensagens foram muitas, o clamor da população era demais, a euforia dominou o YouTube. Então vamos fazer essa adaptação RPGística dos personagens agora da DC. Se você não viu essa adaptação dos personagens da Marvel, segue aqui. Lembrando que a gente vai usar como padrão o D&D 5.0, vamos modificar um pouco a história do personagem, mas mantendo o paralelo com a história real dele. E vamos falar a verdade, não vou limitar ninguém por nível. Quando chegar na hora de explicar as fichas, a gente vai ver que 20º nível às vezes é pouco. Então vamos começar essa adaptação agora! Cal era somente um garoto, filho de Martha e Jonathan, quando um dia andando pelas fazendas de sua família, viram uma rocha vindo dos céus e caindo em seu terreno. Quando a família foi verificar, o jovem e pequeno Cal tocou no meteorito, naquele momento revelando as suas verdadeiras memórias da sua vida passada. Ele era uma criatura angelical de outro plano de existência. E durante essa vida, a sua força vital tomou forma naquela criança. Desde então, seus poderes de Aasimar se destacaram. Naquele momento, a criança adotou um novo sobrenome, que indicava o seu parentesco celestial. Agora se chamaria Kal-El. Ao crescer, se desenvolveu como um grande combatente, tornando-se um paladino. Hoje em dia, um dos paladinos mais poderosos e famosos de todo o reino, inclusive protegendo o reino de ataques extraplanares. Agora vamos pra ficha desse pilantrão. Como Aasimar, ele já ganha mais 2 em carisma. Eles envelhecem no mesmo ritmo que humanos, mas no caso podem chegar até 160 anos. O que bate com aquelas versões em que boa parte da Liga da Justiça ou tá velho ou já morreu, e o Super-Homem tá só com os cabelinhos branquinhos. Tipo o Reino do Amanhã. A visão do escuro dele é explicada por ele ser um abençoado com alma radiante, então ele consegue enxergar na penumbra até 18 metros como se fosse luz plena, e no escuro como se fosse penumbra. Ganha uma resistência celestial a dano necrótico e radiante. Ele tem as mãos curadoras, que com uma ação ele pode tocar uma criatura e fazer com que ela recupere um número de pontos de vida igual ao nível dele. Ele sendo o portador da luz também, ele conhece o truque luz, e carisma vai ser a habilidade usada para conjurar esse truque. E ele ainda tem uma sub-raça, que pode ser Aasimar Protetor, Aasimar do Flagelo, ou Aasimar Caído. No caso do nosso escoteirão azul é o Aasimar Protetor, que o valor de sabedoria dele aumenta em 1, e a partir do 3º nível ele possui uma energia divina interior, que faz com que os olhos dele reluzam e 2 asas incorpóreas e luminosas brotem de suas costas. Essa transformação dura 1 minuto, e enquanto durar ele ganha um deslocamento de voo de 9 metros. Além de, uma vez em cada um dos seus turnos, pode causar um dano extra radiante, e esse tal dano radiante é equivalente ao seu nível. Ou seja, só aí ele já demora pra envelhecer, ele vai voar, ele vai ter os poderes visuais pra poder enxergar melhor, e ainda tem todo esse status meio divino ao redor dele. Obviamente a classe dele vai ser paladino, e o juramento dele vai ser da devoção. Isso combina muito com o Superman. Ele faz um voto de honestidade, que exige não mentir nem trapacear. Um voto de coragem, que ele nunca vai ter medo de agir, apesar da cautela ser sensata. Um juramento de compaixão, que ele vai ajudar os outros, proteger os fracos e punir os que os ameacem. Um voto de honra, que no caso é tratar os outros com equidade, já que aquele S em seu peito significa esperança no dialeto Aasimar. E o juramento de dever, que ele é responsável por seus atos e suas consequências, protegendo aqueles confinados em vossos cuidados e obedecendo aqueles que têm autoridade sobre você. Que é aquele papo de obedecer até o exército americano, quando obviamente em um dia só ele podia dizimar todo mundo. Agora vamos misturar com os poderes paladínicos e ver se não combina. Por exemplo, o sentido divino, que antes era o detectar o mal. Ou seja, até 18 metros dele ele consegue identificar alguma criatura que tem alguns aspectos, tipo celestial, corruptor ou morto-vivo. Claro que isso em níveis menores pode ser aquela super audição dele, mas é claro que eu tô forçando a barra pra caramba. Tem a cura pelas mãos do paladino, que podia ser interpretado como aquelas palavras de superação que ele dá. Ele tocando no aliado e falando, vai, você consegue, você pode. Mais paladínico do que Super-Homem, na real. Tem aquela parada de estilo de luta, que já seria uma parte muito mais RPG. Estilo de combate dele poderia ser duelismo. E eu acho que uma boa arma seria um tipo de martelo, já que uma das versões do Super-Homem, aquele aço, usa um. É o único paralelo que eu consigo fazer. Na parte das magias aí já não tem muito a ver. Tem que usar a sua imaginação e criatividade mesmo. Mas outras atribulações, como destruição divina, que ele dá um super ataque causando mais dano. A saúde divina, que ele fica imune a doenças. E a aura de proteção, que ele dá uma proteção igual ao seu bônus de carisma para os aliados em testes de resistência, somado com a aura de coragem, que as criaturas amigáveis até 3 metros dele não podem ser amedrontadas enquanto ele estiver consciente, somado com a aura de devoção,
poção que funciona do mesmo modo, mas impedindo que as criaturas sejam enfeitiçadas quando você estiver consciente, permite com que todos os aliados do Super-Homem nunca tremam na base. É muito a liga do nosso escoteiro azul. Mas se liga, se a gente falou do Super-Homem, o próximo tem que ser o Batman. Buruti Hueini era somente um garoto, filho de Toromas Hueini com Marata Hueini. O jovem garoto, após sair de uma apresentação de teatro kabuki, estava muito assustado com os demônios que foram lá representados. E voltando para sua casa, entre os becos escuros da cidade de Gotham, um ladrão que possuía uma arma de pólvora acabou matando seus pais e fugindo na calada da noite. O garoto Buruti, que fazia parte de uma alta casta dentro daquela sociedade, renegou a tudo e foi encontrar meios de se vingar de toda a criminalidade. Foi então que ele conheceu o monastério da Liga das Sombras. Lá ele fez todo um treinamento espiritual, físico e mental para tornar-se um espírito de pura vingança. Mas ele foi compreendendo cada vez mais os métodos do monastério, e quanto mais subia na hierarquia de seus estudos e conhecimentos, percebeu que a grande cúpula dessa Liga de Trevas era feita somente por vampiros. Então ele foi abraçado nesse processo de vampirismo, e para finalizar todo o ritual, para ele se tornar um monge consagrado dessa ordem, ele precisava sugar o sangue de uma pessoa inocente até a morte. Mas aquilo estava fora da bússola moral de Buruti. Então ele se recusou e incendiou o templo inteiro, fazendo com que todos os vampiros fugissem ou morressem ali mesmo. Voltando para a cidade de Gotham, ele voltou a ocupar o seu espaço na nobreza e agora vive uma outra identidade. À noite ele apavora as ruas de Gotham, sendo nomeado pelas suas vítimas como o Demônio Morcego. Primeiro vamos falar um pouco do vampiro. O vampiro já ganha um bônus mais 1 em inteligência e mais 2 em carisma. E com relação à idade, ele nem cresce nem se desenvolve. O que explicaria que cada geração tem o seu próprio Batman. No nosso mundo medieval fantástico de RPG, pode ser o mesmo por todas as gerações. Ele vai continuar com o mesmo tamanho médio, mesmo deslocamento de 9 metros. Agora, já com uma visão no escuro, ele chega na penumbra de 18 metros como se fosse luz plena, e no escuro como se fosse penumbra, e sem poder discernir cores, apenas tons de cinza. E pode ter tipo aquele efeito no olho dele que fica o tempo todo branco, que nem tem nos desenhos. Ele também teria uma resistência vampírica, que ele adquire resistência a dano necrótico, e sede de sangue, que ele deve drenar sangue e energia de vida de uma criatura voluntária, ou uma criatura que está sendo agarrada, incapacitada ou impedida. Aí já fica a critério seu, se ele vai sugar um pouquinho de sangue dos inimigos, ou se ele só vai moer os inimigos na cacetada, e vai ficar sugando sangue de animais, tipo de um boi. Mas só explicando melhor como funciona esse ataque. Ele faz um ataque corpo a corpo contra o alvo. Se ele acertar, ele causa 1 ponto de dano de perfuração e 1d6 de dano necrótico, por meio tá sugando a alma do cara. Então esse dano necrótico é reduzido dos pontos de vida totais da criatura atacada, e você ganha essa mesma quantidade em pontos de vida. Mas não ganha pra sempre, ganha como pontos de vidas normais. E o alvo desse ataque vai morrer caso os pontos de vida dele cheguem a 0. Aí ele já vai se transformar em outra criatura, ele não simplesmente morre. Aí isso eu explico outro dia. Vamos falar do Demônio Morcego. E como era de se imaginar, a classe dele vai ser monge. E claro, doutrinado no caminho das sombras. Sendo monge, ele já tem a defesa sem armadura, então o CA dele vai ser 10 mais destreza e mais sabedoria. Vai ter acesso a artes marciais, que ele vai poder botar destreza nos golpes dele desarmado, rolar um D4 no lugar do dano normal, e se tiver usando as armas de monge, ele ainda pode dar um outro ataque desarmado no turno, que é aquela sequência famosa de porradaria do Batman. E isso sem contar o movimento sem armadura, que o deslocamento dele aumenta 3 metros se ele não estiver usando nem armadura, nem empunhando um escudo. E quando ele chega no 9º nível, ao invés de 3, o bônus vai para 4,5, ele consegue subir superfícies verticais e caminhar sobre líquidos. É muito giraia. Aí ele também já vai poder usar os pontos de Ki, que a gente pode explicar como aquela doutrina mental que ele sofreu lá no monastério, no qual ele vai poder usar rajada de golpes, gastando 1 ponto de Ki e realizar 2 ataques desarmados com uma ação bônus, a defesa paciente, que ele pode gastar 1 ponto de Ki para realizar a ação esquivar, e o passo do vento, que ele pode gastar 1 ponto de Ki e realizar uma ação de desengajar ou disparada, que é tipo tá no combate e sair correndo. Basicamente é isso. Além dos níveis mais elevados também, que ele ganha a parada de defletir projéteis, que ele pode diminuir o dano de qualquer ataque a longa distância a 1d10 mais modificador de destreza mais o nível dele de monge. Tem a queda lenta, que ele pode usar uma reação quando ele cai para reduzir o dano de queda. Tem o ataque atordoante, que se o alvo não for bem sucedido num teste de resistência à constituição, ele ficará atordoado até o final do próximo turno. Tem os golpes de Ki, que os golpes desarmados dele funcionam como arma mágica, evasão para ele se esquivar rápido, que até dos raios do olho do Darkseid ele consegue fugir. Tem que ser muito malandro. Tem a mente tranquila também, que é muito coisa de Batman, que ele pode usar uma ação para
para terminar um efeito que esteja rolando em si mesmo, como algum tipo de feitiço ou amedrontamento. E isso são só os bônus de ser monge. Ainda falta o caminho das sombras. No caminho das sombras ele já aprende as artes sombrias, que ele consegue simular o efeito de algumas magias, como magia escuridão, visão no escuro, passos sem pegadas, silêncio. Isso tudo sem precisar dos componentes materiais. E ele ainda ganha o truque e ilusão menor. Isso tudo é coisa de Batman. Deixar todo mundo no escuro, andar sem pegadas, chegar em silêncio. E ilusão menor pode ser até aquela bombinha de fumaça que ele cria, para poder dar uma distração e ir embora. Mas no sexto nível ele ganha passo das sombras, que ele pode se adentrar numa sombra e teleportar 18 metros para poder sair em outra sombra. E quando ele já sai, ele já ganha vantagem no ataque corpo a corpo. Isso é muito emboscada de Batman. E depois ele ainda ganha o manto das sombras. E se ele estiver numa área de escuridão, ele fica invisível. Aí ele continua invisível até ele atacar, até ele soltar algum tipo de magia, ou até ele ir pra uma área iluminada. Só isso. Isso é muito aqueles vilões falando: caralho, cadê o Batman? Cadê o Batman? Cadê o Batman? Rapidinho, antes de passar pro próximo, não esquece que a nossa terceira aventura interativa tá quase saindo aqui no canal, hein? Estamos vendendo packs de patrocínio no valor de R$10. Se você quiser ser um mecenas patrocinador do canal, manda um e-mail aqui pra fabulariooficial@gmail.com que eu explico tudinho. Mas é claro que esse vídeo não faria sentido se nessa tríplice não entrasse a Mulher Maravilha. O bom é que a história dela já é muito RPG. Nascida numa ilha distante e oculta, filha de uma rainha com um deus, treinada em combate desde a infância, cheia de armas e armaduras mágicas. Chego, nem sei se precisa mudar muito a história dela. Já tem um paralelo perfeito com o RPG fantástico medieval. Nesse caso, ela já seria uma humana 100%, porque eu não encontrei em nenhum lugar regras pra raça semideus no D&D quinta edição. Mas é claro, não tem nem o que escolher. Ela é uma guerreira mestre de batalha, e já tá com espada e escudo na mão e um laço na cintura. Aí não tem pra ninguém botar em cima. Só por ser guerreiro ela já ganha. O estilo de luta, né? Que o dela seria o famoso duelismo, espada na mão e desce o caramba nos outros. Ela ganha aquela habilidade de retomar o fôlego, que ela pode usar uma ação bônus pra recuperar um D10 mais o nível dela de guerreira. Tem um surto de ação que ela pode adicionar uma ação adicional no turno dela, mas só uma vez. E tem aquela característica também muito boa, que é indomável, que ela pode jogar um novo teste de resistência que falhou, e se ela fizer, ela usa um novo valor. Ou seja, até quando ela falha, o sangue guerreiro que corre nas veias dela faz com que ela continue tentando e se esforçando, muitas vezes até dando a volta por cima e conseguindo superar as dificuldades. Achei que combinaria o arquétipo dela ser mestre de batalha, porque se tem alguma coisa que a Mulher Maravilha faz é combater com maestria. Primeiro tem o estudioso de guerra. A primeira coisa que ela ganha é uma proeficiência em ferramenta de artesão, que deve ser uma coisa ligada à ferraria lá de Temícera. Ela também ganha a habilidade de conheça seu inimigo, que ela pode gastar 1 minuto observando ou interagindo com uma criatura fora de um combate para aprender certas informações e capacidades da criatura, que ela consegue definir se a criatura é igual, inferior ou superior a ela em algumas características, como por exemplo o valor de força, valor de destreza, valor de constituição, classe de armadura, pontos de vida atuais, nível total de classe, se possuir, né? Níveis da classe guerreiro, se também possuir, que é aquele papo que a Mulher Maravilha sempre dá uma conversada antes de lutar. Ela nunca faz uma emboscada. Primeiro ela conversa, ameaça e depois sai no caramba. E claro, a superioridade de combate, que dá os dados de superioridade para serem gastos nas manobras. Se você parar para ler as manobras individualmente, você consegue imaginar pelo menos uma cena ela realizando esse tipo de ataque. Seja um ataque de aparar, seja um ataque ameaçador, um ataque de encontrão. Sério, todos os ataques que tem no livro, você consegue imaginar a Mulher Maravilha usando. Se você ficou até aqui é porque você gostou. E se gostou, não esquece de dar o like, assinar o canal e ativar o sininho das notificações pro canal Fabulário continuar crescendo. Porque na verdade nós dois ganhamos se o canal crescer, né? Na verdade o mundo inteiro ganha se o canal crescer, que a gente consegue espalhar RPG para os 8 cantos do mundo. Mas claro que eu não ia deixar somente esses 3 no vídeo. Tinha um que quando eu percebi, eu fiquei louco e precisava colocar no primeiro vídeo, que é justamente o Lanterna Verde Bruxo, com um pacto do grande antigo no anel. Se liga só, Johan, um cavaleiriço de velocidade, um vencedor de corridas de cavalo e hipismo, mas um dia à noite viu uma criatura caindo do céu, uma criatura mágica que possuía um anel extremamente poderoso. Era um anel dos guardiões do universo, que quem fechasse o pacto com aquela comunidade de seres extraplanares conseguiria um poder inimaginável. Porém, esse poder deveria ser usado somente para proteger a nossa existência e resguardar toda a nossa realidade. Johan viu que aquela criatura estava muito ferida e não havia salvação. Então o próprio ser desconhecido o ensinou um ritual para fechar um pacto com o anel. No dia mais claro e na noite mais densa, o mal sucumbirá diante a minha presença. E todo aquele que venera o mal há de temer a luz da Lanterna Verde e seu poder!
Naquele momento o pacto foi fechado, e até hoje ele preza pelo seu pacto, defendendo a nossa realidade da escuridão eterna. Claro que o anel funcionaria para ele como foco de conjuração, que enquanto ele punhar o anel ele não precisa usar os componentes materiais para realizar a magia. E claro que faria um pacto da lâmina, que ele pode conjurar qualquer arma na mão dele a hora que ele bem entender. Ele sendo humano também não vai ter muitas variações dos atributos básicos do personagem. E sendo um bruxo com o pacto do grande antigo, ele já recebe alguns poderes, como a despertar da mente, no qual ele tem a habilidade de tocar a mente de outras criaturas, e poder se comunicar telepaticamente com qualquer criatura que ele possa ver até 18 metros dele, que pode ser uma desculpa para o poder do anel, que consegue traduzir o que os outros falam. Já ganha também a proteção entrópica, que a partir do 6º nível ele aprende a se proteger magicamente dos ataques e transformar os ataques mal sucedidos dos inimigos em uma boa sorte, que nas regras é o seguinte: quando a criatura realizar uma jogada de ataque contra você, você pode usar a sua reação para impor uma desvantagem nessa jogada, e se esse ataque errar, a sua próxima jogada de ataque contra essa criatura recebe vantagem, se você o fizer até o final do seu próximo turno. Isso é muito Lanterna Verde. O inimigo vai atacar, ele faz um escudo, uma proteção entrópica. E se o ataque do inimigo não passar, você já usa esse poder para atacar o inimigo. Lanterna Verde demais. Mas claro, ainda tem o escudo do pensamento, que a partir do 10º nível os pensamentos não podem ser lidos através de telepatia ou outros meios, a não ser que ele permita. Você também adquire resistência a dano psíquico, e ainda tem a vantagem que toda vez que uma criatura causar dano psíquico a você, ela também sofre a mesma quantidade de dano que você sofreu. E aí a gente chega na outra parte do bruxo, que essa é enlouquecedora pro Lanterna Verde: as invocações místicas. Ele ganha a armadura das sombras, que ele pode conjurar uma armadura arcana em si mesmo à vontade, sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais, que é a base do Lanterna Verde, criar uma armadura sempre pra ele. Tem correntes do cárcere, que ele pode conjurar e mobilizar monstros à vontade, que é como ele prende a galera com o anel. Tem explosão agonizante, que toda vez que ele conjura a rajada mística, ele adiciona um modificador de carisma ao dano causado quando ele atinge. Explosão repulsiva, que quando ele atinge uma criatura com a rajada mística, ele pode empurrar a criatura até 3 metros pra longe se for numa linha reta, que é basicamente aqueles poderes básicos do anel, só que com um power-up pra ficarem mais potentes. Tem também passo ascendente, que ele pode conjurar levitação em si mesmo à vontade, sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais, que é o voo básico do Lanterna Verde. Tem também visões das brumas, que ele pode conjurar uma imagem silenciosa à vontade, que toda vez que ele quer mostrar alguma coisinha, ele já conjura direto com o anel. Além de visão diabólica, que ele consegue ver normalmente na escuridão, tanto mágica quanto normal, até 36 metros, que é aquela lente que o Jon Stewart bota, que ele fica com o olho sempre verde. Esse Lanterna Verde tá muito doido, dá vontade de jogar com ele agora mesmo. Então, mais uma vez, sejam sempre bem-vindos, aventureiros do Fabulário, e até uma próxima!